Ora, muito boa tarde a todos vós. Estamos aqui para mais uma sessão de trabalho, em formato virtual, com muita pena nossa. Deveríamos estar todos numa sala, a poder interagir uns com os outros, seria com certeza muito mais interessante. Enfim, contudo, estamos aqui, que eu acho que isso também é bastante importante. Estamos aqui para, como eu disse, mais uma sessão. Esta sessão é a segunda de apoio às candidaturas KA2, Educação de Adultos. É uma sessão, diria, de trabalho, porque há muita informação que vos vou passar. Para quem já tem alguma experiência, com certeza que será uma repetição de muita informação, acredito que sim, há aqui algumas novidades, mas há aqui muitos princípios que se mantêm, dinâmicas semelhantes, portanto não será com certeza difícil entenderem o que vou dizer. Para aqueles que estão a começar, enfim, o que posso dizer é que de facto a informação é muita, nós vamos estando sempre em contato convosco, para além desta sessão, se assim o entenderem, através de e-mail, através de telefone, enfim. Por isso, começo por dar estas boas-vindas. Portanto, vamos estar aqui em 2 horas, é verdade, 2 horas, vou estar a falar convosco desta forma, mas temos mais colegas aqui também a colaborar, aos quais também agradeço. Para esta sessão temos a minha coordenadora Isabel Joaquim, a minha colega Ana Cunha, que vão estar as duas a responder às vossas questões, que eu alerto para o facto de colocarem as questões no Q&A e não no bate-papo, ok? E também agradeço quem está na regi, ao meu colega João Gomes e um elemento da nossa equipa de comunicação e imagem, o meu colega Paulo Almeida. Esperemos que esta sessão corra tudo bem e que consigam efetivamente receber toda esta informação que eu tenho para vos dar, na melhor forma. Sensivelmente a meio da sessão, conto fazer um intervalo de 10 minutos. Ok? Então, dando início à apresentação, recordo, estamos no âmbito da ação-chave 2, atualmente se designa por cooperação entre organizações e instituições. Conto nestas 2 horas abordar 5 pontos. Vamos ver se é da forma mais fácil, mas pelo menos ficam aqui já com uma ideia do que é que eu vou falar. Vou fazer aqui uma pequena introdução antes de entrar já na temática. Depois quero-vos dar alguns alertas e alguma informação antes de submeter uma candidatura. No ponto 2, vamos entrar já nas parcerias para a cooperação, mas vou começar pelas parcerias de pequena dimensão. Depois temos o formulário de candidatura, em que gostaria, enfim, que fossem sempre seguindo o formulário, tendo em mente os critérios de análise, que de falar também. E no 4º ponto, as parcerias de cooperação. E no 5º, volto a falar também no formulário de candidatura para este tipo de parcerias. Posto isto, vamos então à introdução. A introdução mais não é do que alertar, enfim, quem já esteve nas outras sessões de divulgação em que eu estive a conduzir, fui sempre apresentando este mapa, vá lá, que é, de alguma maneira, uma panorâmica do programa. Do programa Erasmus+, 2021-2027, em que continuamos a ter uma estrutura com ações-chave, a 1, a 2 e a 3, como era antigamente, a uma mais virada para a mobilidade individual para fins de aprendizagem, muito relacionada com a formação dos profissionais das instituições. Depois já a ação-chave 2, cooperação entre as organizações e instituições. E a ação-chave 3, apoio ao desenvolvimento de políticas e de ações hegemónicas. Não me vou alongar, isto é só realmente para ficarem com esta estrutura e está no PowerPoint, que será depois disponibilizado para vós. Só recordar que existem várias parcerias, enfim, nesta ação-chave 2, não é? E que têm que, de alguma maneira, lembrar-se que têm que, enfim, fazer um projeto para uma parceria, se querem trabalhar com a Agência Nacional,
que esteja descentralizada. E as parcerias que estão descentralizadas são para a cooperação. E dentro destas, as parcerias de cooperação e as parcerias de pequena dimensão. Contudo, relembrem-se que não são as únicas parcerias que a Comissão Europeia desenvolveu, não é? Que preparou para vós, mas depois as restantes, que não vou abordar aqui, estão só aí mencionadas, que são centralizadas e, portanto, qualquer candidatura é junto da Comissão Europeia através da respectiva agência executiva. Então, relativamente às parcerias para a cooperação, começo por relembrar quem já esteve nas outras sessões e por informar quem está aqui do seguinte. Estes dois tipos de parcerias para a cooperação dependem de três situações: dos objetivos que se propõem, da composição que vão selecionar para as vossas parcerias e da própria experiência das instituições participantes. Aqui também alerto para o código. O código, quando falamos para parcerias de cooperação, é o KA 220 ADU de Adult, ok? E para as parcerias de pequena dimensão, KA 210 ADU. Estes códigos vão estar nos formulários de candidatura, não é? Naturalmente, e depois também vão fazer parte das referências do projeto, das candidaturas submetidas. Pois bem, então como é que vão decidir, não é? Se vão optar por uma parceria de cooperação ou por uma parceria de pequena dimensão? Eu, primeiro que tudo, tenho que perceber mais ou menos, porque há sempre questões que se levantam e, portanto, nós também depois teremos cá para responder como eu referi, perceber mais ou menos o que é uma e outra, para depois poderem fazer uma melhor ponderação, não é? Relativamente às parcerias de cooperação, eu diria que para quem já está, enfim, já tem uma experiência da geração anterior, são muito parecidas às parcerias estratégicas. E, portanto, os objetivos que estão por trás passam muito pelo seguinte: aumentar a qualidade e a relevância das atividades, portanto, tudo aquilo que façam relativamente à educação de adultos. Se a ideia é, efetivamente, aumentar a qualidade e torná-los ainda mais relevantes na vossa instituição, utilizem o programa Erasmus+, para fazer essa alteração. Ou então querem reforçar redes com instituições ligadas ao setor, ou não, mas que possam contribuir para o setor, e redes, sobretudo, transnacionais. E lá está, aumentar a capacidade de operar conjuntamente a nível transnacional. Muitas vezes há um trabalho que é feito ao nível da educação de adultos, e às vezes também pode não ser sobre a educação de adultos, lá está, portanto, instituições que contribuem para o setor podem querer desenvolver parcerias, mas que gostariam de desenvolver essas competências. Portanto, essa capacidade de operar conjuntamente e a nível transnacional também pode ser adquirida através destas parcerias. Pretendem impulsionar a internacionalização das atividades, querem pensar para além das fronteiras, como é que podem desenvolver o vosso trabalho, ou então desenvolver novas práticas e métodos, querem abrir novas portas para a vossa instituição, não é? E partilhar e comparar ideias com entidades congêneres ou que contribuam para a educação de adultos em Portugal ou fora. É muito importante ter sempre a ideia de que estes projetos são, sobretudo, transnacionais. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, estamos a falar em chegar, portanto, a instituições com menos experiência, a instituições com algumas barreiras de acesso e que se viram impossibilitadas até de poder participar no projeto anterior. E, portanto, por considerarem efetivamente não têm recursos suficientes porque eram muito exigentes aquele tipo de parceria, não é? E, portanto, querem dar um primeiro passo a nível europeu através deste programa. E também podem pensar em projetos que apoiem a inclusão de grupos com menos oportunidades. Com isto tudo, não é? Ainda podem pensar como é que vão promover a cidadania europeia e trazer a dimensão europeia a nível local. Portanto, muitas vezes, em pequenos locais, a comunidade está muito virada para si e, portanto, se tivermos instituições que queiram dar um passo, enfim, à frente, no sentido de poder trazer alguma outra dimensão em termos locais, portanto, e promovendo assim também a cidadania europeia,
pensem também numa parceria de pequena dimensão. Naturalmente, o que eu falei das parcerias de cooperação pode-se repetir nestas, mas vão ver que o grau de exigência na candidatura será superior. E, naturalmente, que aquelas características que eu acabei de referir para as parcerias de pequena dimensão vão ter também muito peso. Portanto, como eu disse, alguma questão sobre como escolher, queiram entrar em contato connosco. Então, sobre saber antes da candidatura. Já começam a ter assim algumas ideias, portanto, querem dar já o passo para entrar numa candidatura. Então, para quem é novo, isto é muito importante, porque é necessário, antes disso, estar inscrito no portal de registro das organizações. Portanto, há que verificar também a conformidade com os critérios do programa. Há critérios de elegibilidade, critérios de exclusão, tudo isso está mencionado e muito bem descrito no guia do programa Erasmus+, versão 2021, que eu costumo dizer que é a Bíblia, e, portanto, é um documento muito importante que deve estar sempre ao vosso lado, com toda a informação necessária. Agora, uma questão às vezes de interpretação, podem recorrer à Agência Nacional para um pedido de ajuda. Eu irei referir alguns critérios de elegibilidade ao longo desta apresentação, mas isso foi alvo também já de outras sessões que eu fiz para trás, em que começámos por explicar mais sobre o programa, e aqui agora estamos a entrar mais numa parte, diria, operacional, como preencher a candidatura, como fazer uma candidatura. O ponto 3 daqui, que eu gostaria também de estar antes da candidatura, é verificar as condições financeiras e operacionais. De facto, há alguma exigência a esse nível. Isso também já foi referido nas outras sessões, não vou focar aqui com muito detalhe, muito sinceramente. Aí devem recorrer à nossa página de YouTube, onde está a gravação sobre as condições financeiras, sobretudo, e é importante que antes que apresentem a candidatura vejam para saber se respondem ou não às mesmas. E por fim, vamos preencher o formulário de candidatura e ver como se submete. Quanto ao registro, enfim, para aqueles que são novos, lá está, quem já participa teve que passar por este procedimento, ou então, quem já participou há alguns anos e não sabe, portanto já não se recorda, porque também houve aqui algumas alterações, antes falava-se em PIX, agora fala-se em OIDs, não é? Pronto, também podem seguir também com a atenção o seguinte, portanto, para registar a vossa instituição, como é que faz? Que link é que há de escolher? Então, uma coisa muito simples, Google. O Google poderá ser a resposta para isso, porque ao digitarem palavras-chave como registro das organizações Erasmus+, como estão a ver ali, vai-vos aparecer logo no primeiro link esta página, não é? Em que vão verificar que indica registro das organizações, vão um pouco mais abaixo dessa página e vão encontrar ações geridas pelas agências nacionais e clicam aqui nestas letras em azul para chegarem aqui. Aqui convém depois inteirar-se, porque é muito parecido também o que vai acontecer na submissão da candidatura, encontrar os formulários, portanto isto será sempre um menu que devem depois tomar conhecimento, eu não vou entrar em todos, não teria aqui tempo suficiente para tanta informação, mas devem depois explorar. O que convém saber é que, para quem não sabe se tem um OID criado ou não, então clicam nos Organizations, Search for an Organization, colocam aqui o nome e verificam. Quando não aparece No Organization Search, portanto, ou os novos naturalmente não têm, portanto, logo a seguir aparece aqui, logo um pouco mais abaixo nesta página, Register a New Organization. Aqui vão fazer o registro. Para aqueles que já têm um OID, clicam My Organization. Então, quem não tem ainda o OID, tem que, portanto, esse número, esse registro da instituição, tem que fazer também uma coisa logo, antes de mais nada, que é criar o seu EU Login. O EU Login é uma página, um serviço de autenticação da Comissão Europeia e que permite o acesso aos vários programas da Comissão Europeia e, portanto, é fundamental que tenham, porque ele depois vai servir também para outros programas, com certeza, e são credenciais que são dadas pelo sistema composta pelo vosso e-mail ou username e pela palavra passe. E é bom que depois utilizem ou que registrem e não se esqueçam destas credenciais, porque vão ser necessárias para vários passos a posteriori.
E realmente tem sido uma das questões que acontece, porque normalmente esquecem-se passado algum tempo, ou porque há mais outras credenciais a criar, e umas baralham-se com outras. Portanto, isto é realmente um ponto importante, que se lembrem qual foram as credenciais que criaram aqui no meu login. Quem não tem, portanto, vai ter que criar, tá? Indica aí Create an Account. Eu só alerto para que deve ser um OID por organização. Por vezes, também já verificámos que existem várias OIDs, nas instituições, naturalmente, com alguns profissionais em que cada um está a fazer uma candidatura, cria o OID, e eu devo recordar que o OID é da instituição e não de cada profissional da instituição. E, portanto, têm que articular tudo isso para que apenas tenham um OID a associar uma candidatura, porque o que pode acontecer é termos mais do que uma candidatura de uma instituição, depois com OIDs diferentes. Isto pode-se resolver, mas não é fácil e tem que passar pela Agência Nacional. Atenção a este ponto. OID, mas não significa do que Organization ID, então o número que identifica a organização. Cabe a cada país, ou a AN do país da organização onde é criado o OID, validar esse OID. O que é que isso significa, validar o OID? Significa que damos a indicação à Comissão Europeia que a organização está legalmente constituída e pode assim participar nos programas Erasmus+, e através da Agência Nacional. São necessários alguns documentos, não é logo pedido. Portanto, o que é necessário é ter o OID para poderem inseri-lo na candidatura, quer como parceiros ou como coordenadores, também vamos falar nisso. Mas, a posteriori, é preciso efetivamente indicar ou anexar alguns documentos para que a agência possa confirmar se são ou não legalmente constituídos. Lá está. E normalmente têm 2 documentos necessários, que é o formulário de identificação bancária, portanto, são formulários são facultados pela Comissão Europeia. Se não conseguirem encontrar nesse sistema, depois podem-nos sempre pedir, ou nós, quando formos validar, também podemos pedir. Normalmente é até isso que acontece. Portanto, não há aqui grandes preocupações, porque a agência também os contacta a pedir esses documentos, e depois também uma ficha, um formulário de identidade legal. Têm que estar atentos para saber como anexar também os documentos que são pedidos aos mesmos. Nesta plataforma, deverá indicar, portanto, os dados relativos à vossa instituição. Recordo que esta plataforma é da organização, não é do projeto. Atenção. Portanto, qualquer alteração na instituição, na organização, devem vir ao OID fazer esse portal, fazer essa alteração, e também a atualização de documentos. Esse número do OID é constituído por um código de 9 dígitos que inicia pela letra E. Então, quanto ao formulário de candidatura, que eu queria dizer antes de entrar, porque vou entrar só lá mais à frente, como é que vão aceder ao formulário? Tem 2 formas de o fazer. Uma pode ser através do site da Agência Nacional, já como todos conhecem, em que têm 2 formas também de lá chegar. Tem aqui no canto superior direito a forma na atualização do programa. Depois de entrarem, vão com certeza encontrar esta página, e também, se olharem para o lado de cima, têm outra possibilidade, que é através de candidaturas, a candidatura. A candidatura, entram mais abaixo, vão sempre fazendo, verificando a página na parte inferior. Desculpa, voltei atrás. E aqui vão encontrar também muita informação, inclusive os prazos de candidatura ainda estão mais abaixo daqueles que estão abertos, que a Comissão Europeia abriu, os convites à apresentação de candidatura, damos essa informação, mas aqui o que eu vos queria alertar é que neste botão laranja é onde vão clicar para chegar às candidaturas, aos formulários de candidatura 2021. Ao clicarem, vão dar nesta página, onde nós damos indicação sobre o guia, a tal Bíblia, não é? Está sempre ao vosso lado, atenção, não é? Guia do programa Erasmus+, o convite à apresentação de candidaturas, convém também ler o que é que o guia, o que é que o convite refere, e depois entram numa plataforma que a Comissão Europeia desenvolveu. Ou então vão diretamente para esta plataforma. Tem aqui o link, quando tiverem acesso aos PowerPoints, é só clicar no link, e, portanto, vão diretamente à página da Comissão. Esta página não deixa também de ser uma novidade. É uma página que a Comissão criou para agregar toda a informação necessária para apresentar uma candidatura, para que as instituições não se sintam perdidas à procura de informação nas várias páginas do site. Portanto, isto agrega toda a informação e, portanto, também será muito útil.
lá está, aqui está a tal plataforma, onde no canto, no lado esquerdo, tem todo aquele índice, uma série de opções, e depois é nas oportunidades que vão clicar para entrar nos formulários. Com este slide, desculpa, este slide aqui, o que eu vos quero apenas mostrar não é no sentido de perceber o que está escrito, mas sim de olharem para os ícones. A Comissão Europeia associou este ícone azul, o globo, à ação-chave 1. Este ícone laranja e encarnado, portanto, associou à ação-chave 2. Todos os setores educativos têm estes ícones, pois têm que ter atenção naturalmente se estão a entrar no setor educativo correto. E aqui, não é? Aqui já se consegue ler um pouco melhor, vão ver, e também os códigos, os tais que eu vos falei, não é? Estes códigos têm aqui desculpa, temos aqui uma informação que não é suposto estar aqui, portanto quero ignorar porque isso faz parte de um outro slide. E, portanto, aquilo que tem que realmente ter atenção é que têm os dois ícones, significa que estão perante formulários de candidatura à ação-chave 2, têm que ver se é no âmbito da educação de adultos, e temos as parcerias de pequena dimensão, a KA 210, e as parcerias de cooperação KA 220. Vamos então entrar nas parcerias de pequena dimensão, KA 210. O que é que ainda há a dizer de tudo o que nós já dissemos para trás nas outras sessões, e que eu vou, de alguma maneira, aqui também relembrar, que é o seguinte. Para já, as parcerias de pequena dimensão têm uma coisa excelente. São 2 rondas. O que é que isto significa? Que quem não conseguir apanhar o comboio agora, de maneira de dizer, né, quem não conseguir apresentar a candidatura agora em breve, a 20 de maio, vai ter aqui outra possibilidade, que também já irei mostrar. Portanto, são 2 rondas. Depois, relembrar que são parcerias, enfim, mais simples, de pequena dimensão, e, portanto, a duração vai de 6 meses, podem um projeto de 6 meses apenas, até 24 meses. O número de parceiros também é bastante simples, naturalmente são projetos transnacionais, portanto teria sempre que ter um outro país, tem no mínimo aqui 2 instituições de 2 países diferentes, portanto Portugal e um outro país do programa. Não tem um número máximo, contudo o que tem que saber é que a verba não esgota, não é? Por outra, pode esgotar, porque temos aqui, como podem ver abaixo, a verba que tem que escolher, e é só esta. É projetos de 30 mil euros ou projetos de 60 mil euros. Portanto, à medida que vão integrando parceiros, não é? Países diferentes, parceiros diferentes, atenção à verba. Recordar que há prioridades, não é? Tem que dar sempre resposta às prioridades criadas pela Comissão Europeia, as prioridades horizontais, que são iguais para todos os setores educativos, mas depois também podem, em alternativa, escolher no mínimo uma prioridade de educação de adultos, ou mais, agora aí é uma opção vossa, depende obviamente da vossa ideia de projeto. Também têm que saber que o início do projeto, para prepararem agora para esta candidatura, se o projeto for aprovado, com financiamento, que depois têm que escolher uma data de início. Será entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Portanto, têm que definir uma data de início. Lá está a segunda ronda, que é a 3 de novembro de 2021. E aqui tem mais algum tempo para se prepararem, se for esse o vosso desejo. A formação repete-se, que eu já tinha referido, apenas aqui no início do projeto, que tenha mais também, naturalmente, mais algum tempo depois para pensar quando dar início ao mesmo. O período é entre 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022. Quanto ao orçamento, isto, enfim, não é a grande novidade desta ação-chave 2, não é? Nas parcerias que estão sugeridas pela Agência Nacional. Portanto, é o facto de haver uma lump-sum, ou montante fixo. Para quem estava com experiência das parcerias no passado, tem trazido algumas dúvidas, não é? Temos recebido algumas questões sobre isto, parece que não é assim tão claro, e, portanto, o que eu vos tenho a dizer é que estes 2 montantes, é isso mesmo, como estão a ver, têm que escolher em função, eu não diria que devam começar por aí, na escolha do orçamento, não é? Ao preencherem a candidatura, ao criarem um projeto, mas é antes pensarem na vossa ideia de projeto, definir um cronograma e o que é que precisam para chegar aos objetivos, não é? E depois a partir daí é que talvez consigam definir melhor se é de 30 mil euros que serve ou 60 mil euros.
Está bem? Portanto, é realmente por aí que tem que fazer a vossa escolha. Portanto, penso que aqui já está tudo dito. E o que estiver para dizer, vou dizer mais à frente. De seguida, isto tem a ver efetivamente com a preparação, com etapas. Quem está a iniciar não deixa de ser informação pertinente. Quem já tem alguma experiência já sabe que isto é assim mesmo, não há aqui nenhuma ciência, porque faz parte, é isso mesmo. Ou seja, são 4 fases, 4 etapas que têm para desenvolver antes da submissão da candidatura. Têm que pensar naturalmente sobre um planeamento, e quando nós falamos em planeamento, o que é que nós queremos dizer com isto? Ora, nós convidamos então a definir as vossas necessidades, os vossos objetivos, que resultados de aprendizagem do projeto pretendem atingir, quais são o formato das atividades, fazer um cronograma, um calendário, não é? No planeamento. Na preparação, o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que pensem que atividades é que vão ser desenvolvidas, programa de trabalho é que vão ter, quais os mecanismos práticos que se impõem na vossa ideia de projeto, a confirmação dos grupos-alvo e das atividades em função desses grupos-alvo. Se já, enfim, não seria pensar nos acordos que vão estipular com os vossos parceiros. Por aí fora. Portanto, fase de preparação. Depois, como é que vão executar? Como é que vão implementar tudo isso? E, naturalmente, que num projeto, a ideia de projeto está sempre acompanhado disto, que é como é que vão fazer a monitorização, o acompanhamento. Que avaliação é que vão fazer das atividades? Qual é o impacto que pretendem atingir e a diferentes níveis? Que níveis são esses? Que partilha, disseminação do vosso projeto vão querer fazer? Como é que outros podem utilizar os resultados do vosso projeto? Portanto, isto tendo já sido pensado antes de pegarem no formulário, quando pegarem no formulário vão ver que vai ajudar bastante a responder às questões. Eu recordo que esta grande novidade, as parcerias de pequena dimensão, foram pensadas para ser um instrumento de inclusão para organizações menos experientes e que facilitam, assim, o acesso ao programa. Isto apenas para vos fazer refletir, porque se efetivamente já têm alguma experiência e gostariam de fazer uma candidatura a este nível, porque não precisam de uma candidatura como a outra tão complexa, com tanto financiamento, é preciso realmente que, enfim, ponderem se este é o caminho certo, se não têm mesmo capacidade para levar a cabo outras parcerias, porque se tiverem perante outras candidaturas que respondam mais a estes objetivos, não é, poderão ficar com uma classificação mais abaixo. É só um alerta, não será fácil, se calhar, de refletir sobre isto, mas mesmo assim aqui fica e poderemos sempre ir conversando se assim entenderem. E, naturalmente, que esta candidatura, sendo mais simples, vai se incidir muito neste tipo de questão, que é o nível dos objetivos, das atividades propostas e dos resultados. Mas sobre isso também iremos falar mais à frente. Mais à frente que é já agora. Ou seja, quem está novo, quem é novo, enfim, neste tipo de projeto, o que eu tenho a dizer é que as candidaturas, depois de submetidas, vão ser avaliadas por avaliadores externos à Agência Nacional. E que esses avaliadores, naturalmente, têm que se guiar por algo. E isso, esse algo é precisamente os critérios de atribuição, os critérios de seleção, como queiram chamar, que estão mencionados no guia, lá está. E que o que agora queria realmente alertar-vos é para alguma situação em função destes critérios de atribuição, porque são importantes. E eu até iria sugerir que, para cada ponto que eu vou-vos agora dar a indicação, vou perder aqui algum tempo aqui neste slide, podem fazer uma checklist, não é? Fazendo uma checklist para ver se a vossa candidatura vai respondendo, porque é isso mais ou menos que os avaliadores externos vão fazer. Também referir que neste tipo de projeto o que realmente sobressai em termos de pontuação é o nível da relevância do projeto. Tem sempre que ser assim, temos sempre que avaliar se é o pertinente ou não para o programa, para a ação-chave, para o setor, não é? Portanto, isso naturalmente vai ser avaliado sempre com uma pontuação máxima. E depois, em termos de qualidade da concepção e execução do projeto, em termos de desenho e implementação, portanto, será melhor pontuado do que em termos de qualidade da parceria, dos mecanismos de cooperação e do impacto, porque estamos perante projetos mais simples.
Também dizer que, no mínimo, tem que ter 60 pontos para o projeto ter qualidade, em 100. Contudo, não significa que vão ser logo aprovados, porque isso depende do orçamento que a agência tenha disponível, está bem? Também referir que podem ter 60 pontos ou mais, mas que se não tiverem cumprido pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma das categorias aí referidas, em termos dos critérios, não irá passar o projeto. Portanto, atenção também a isso. A seguir é o formulário, mas eu disse-vos que ia perder aqui alguns minutos para vos alertar para isto, porque é, de facto, um ponto muito importante e acho que é nesta sessão que temos que vos alertar. Então, relativamente à relevância do projeto, o que é que têm que ponderar aqui quando estiverem a redigir a vossa candidatura? Verificar se é relevante para os objetivos e prioridades da ação, as tais que vão definir, e também vão ser consideradas altamente relevantes as candidaturas que responderem à prioridade da inclusão e diversidade e também aos projetos geridos pelas agências nacionais, portanto, este projeto também que respondam às prioridades europeias, mas em contexto nacional. O que é que isso significa? A Comissão Europeia convidou a cada país do programa, através das agências nacionais, lá está, a colocarem nos seus sites prioridades dentro destas europeias, as que consideravam ainda mais importantes em termos nacionais. E Portugal também definiu, e tem no nosso site quais são, elas, enfim, têm muito a ver com as prioridades horizontais, portanto não vão falhar com certeza, e por isso será sempre algo que terão que responder. Tem que avaliar a questão do perfil, da experiência e as atividades das organizações participantes, sejam relevantes para o domínio da candidatura. Isto também acho que é lógico. Têm que verificar também ao nível do valor acrescentado a nível europeu, através do reforço das capacidades das organizações para se envolverem em cooperação transfronteiriça e criação de redes. Portanto, têm que mostrar que, enfim, estão a fazer esse esforço para conseguirem chegar a esse envolvimento de cooperação transfronteiriça e estão a querer criar redes. Ao nível do segundo critério da concepção e da execução do projeto, o que têm que realmente ter em conta quando estiverem a redigir a candidatura é ao nível dos objetivos que vão definir. Estes objetivos realmente às vezes não são nada claros e aí vão perder alguns pontos com certeza. Portanto, têm que definir claramente e não têm que os confundir com resultados, que também acontece muito. Eles têm que ser realistas, têm que convencer os avaliadores que eles são fáceis de atingir, e fáceis ou difíceis, mas que são de atingir, e uma abordagem também às necessidades e aos objetivos das organizações participantes e das necessidades dos grupos-alvo. As atividades são concebidas de forma acessível e inclusiva e que estão abertas a pessoas com menos oportunidades. Isto é um ponto que vamos sempre falar ao longo aqui desta sessão. A metodologia também proposta tem que ser clara, adequada e execuível. O que é que queremos dizer com a metodologia? Tem que ter um programa de trabalho claro, completo, eficaz e que inclui todas as fases do projeto. Está bem? Fases são essas: a fase da preparação, a fase da execução, a fase da partilha dos resultados do projeto. Portanto, se essa reflexão for feita, como eu referi há pouco, se seguirem as tais etapas, quando chegarem aqui, isto com certeza que estará bem respondido. O projeto tem que ser eficaz também, em termos de custos, e atribui a cada atividade os recursos adequados. Já vamos falar sobre isso, mas naturalmente tem que ser algo execuível, como já referi, e portanto estes são os aspectos da metodologia que tem que respeitar. Depois, o projeto deverá integrar a utilização de ferramentas e métodos de aprendizagem digitais para complementar as suas atividades físicas e reforçarem a cooperação com as organizações parceiras. O digital veio para ficar. Portanto, é necessário sempre ponderar atividades a nível digital. E ainda, não esquecer a utilização das plataformas Erasmus+, nomeadamente aqui no setor de educação de adultos, que temos a EPAL, para quem não sabe, EPAL, termina com E, é o site que a Comissão Europeia criou para a comunidade, para o setor da educação de adultos. Devem fazer uma consulta e até mesmo criar o vosso login, para poderem utilizar essa ferramenta na preparação do vosso projeto, sim, na execução e no acompanhamento de atividades. Portanto, será algo muito interessante e útil e, portanto, devem fazê-lo.
também devem fazer uma visita, se colocarem no Google, a plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+, também será muito interessante, porque podem inspirar, verificar o que é que já foi feito, ter uma ideia do projeto do passado, mas que poderá, enfim, inspirar os projetos de agora. E se o projeto está concebido de uma forma que respeita o ambiente, também será outra temática aqui muito presente, e se integra práticas ecológicas nas diferentes fases do projeto. Também é um ponto que vai ser valorizado. Ao nível da qualidade da parceria, dos mecanismos de cooperação, o que é que têm que se preocupar? Ora, neste critério, terão que ver se o projeto envolve uma combinação adequada de organizações participantes em termos de perfil. Se faz sentido ter os parceiros deste projeto. Se o projeto inclui novos intervenientes e organizações com menos experientes na ação. Portanto, como eu referi, é um dos objetivos das parcerias de pequena dimensão. Portanto, atenção a isto. Novos intervenientes ou newcomers, também já me fui questionado o que é que se entende. Portanto, deve ser aquela instituição que não recebeu nenhum financiamento, enquanto coordenadora, lá está, em nenhuma dos setores educativos, em nenhuma das ações do programa, neste, naturalmente, e também no programa anterior. Devem também verificar se a candidatura distribui tarefas de uma forma em que mostra o empenho de cada um dos parceiros e o contributo efetivo e ativo de todas as organizações participantes. Cada uma terá o seu papel, portanto não tem que ter funções iguais, em função do seu papel tem que demonstrar se realmente estão empenhadas e estão ativas na colaboração com o projeto. A proposta inclui mecanismos eficazes de coordenação e comunicação entre as organizações participantes. Portanto, isso também vão ver, vamos falar nisso ao longo da candidatura, que tem que mostrar como é que é feita a coordenação, não é? Quem está a coordenar e que medidas é que criaram e como é que vão comunicar com os seus parceiros. E, por fim, ao nível do impacto, tem que ver se a candidatura inclui as medidas concretas e lógicas para integrar os resultados do projeto no trabalho habitual das organizações participantes. Portanto, o impacto requer sempre, ou pressupõe sempre uma mudança, e, portanto, se desenvolveram algo neste projeto, se conseguem integrar na vossa instituição e como. Será muito importante. O projeto tem potencial para ter um impacto positivo nos seus participantes e nas organizações participantes, bem como na comunidade em geral. Lá está o impacto nos vários níveis. Portanto, tem que verificar que níveis é que o vosso projeto consegue chegar. A proposta do projeto inclui uma forma adequada para avaliar os resultados do projeto. Como é que vão avaliar o projeto? Também devemos falar nisso. A candidatura inclui medidas concretas e eficazes para divulgar os resultados do projeto dentro das organizações participantes, partilhar resultados com outras organizações e público, e como reconhecer publicamente o financiamento da União Europeia. Portanto, também tem que ficar claro como é compartilhar, na candidatura há muitas perguntas sobre isso, bem como também têm sempre que se lembrar, em tudo o que produzirem, não é, para o exterior, têm que colocar o logótipo do programa, indicar realmente que tem um financiamento da União Europeia. E, perante as parcerias de pequena dimensão, era isto que eu tinha realmente para vos dizer, para vos alertar, para começarem já a pensar em todos estes elementos de análise que eu acabei de referir, porque os avaliadores externos vão ter isto em conta. Entrando na candidatura, vamos entrar, enfim, através daquele portal da Comissão, que eu já vos mostrei atrás, vão à application, não é? Do seu vosso lado esquerdo conseguem ver a opção, e dentro das applications vão encontrar, enfim, o formulário para criar, ou quando já estiver criado, não é? Podem sair as vezes que entender, antes da submissão, porque ele vai sempre salvando, vai sempre guardando, e depois aparece-os, quando querem retomar, vão a esta página, My Applications, e aparece-os as candidaturas que estão a serem preenchidas. Vamos começar então pela candidatura das parcerias de pequena dimensão, as parcerias de entidades. Tem aqui já a indicação, né, nas vossas My Applications, querem abri-la para continuar a preencher, clicam em Edit e começam a preencher. Volto a dizer, não têm que guardar, porque o formulário salva automaticamente. Tudo o que preencherem fica automaticamente guardado.
Depois tem aqui a parte do contexto, vão ver que aqui ao vosso lado esquerdo tem sempre um menu que vos ajuda a conduzir, e vão ver ali mais à frente, quero mostrar um outro menu entre este e onde vão colocando a informação. Também é um menu de navegação que vai dando mais detalhes, porque aquilo que estiver já preenchido vão ficando com certos ver em verde, aquilo que este campo precisa de ser preenchido vai ter um X encarnado. Portanto, começam aqui com questões muito simples ao nível do contexto, ter que criar um título, não é, do projeto para o projeto, na língua do formulário e no inglês. No contexto vão ter que naturalmente aqui preencher a data de início do projeto, mas não preenchem a data do fim. Tudo o que tiver a cinzento é porque não têm que preencher, é automático. O que vão ter que definir é a duração do projeto. Lá está esta duração, vão definir em função dos objetivos que querem atingir e quanto tempo é que precisam para os atingir. Aqui está uma informação super importante, que é a Agência Nacional onde vão submeter a candidatura. E a portuguesa é PT01, porque em Portugal temos a PT02. Atenção para não se enganarem, está bem? Porque senão vai parar a outra Agência Nacional que gera o programa ao nível da juventude, com sede em Braga, e nós temos a nossa sede em Lisboa. E a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação. Ok? Quanto ao preenchimento do formulário, tem aqui a possibilidade de escolher as várias línguas oficiais. A questão aqui é como é que querem comunicar com os vossos parceiros. O formulário pode ser redigido em português, mas se quiserem partilhar o formulário com os vossos parceiros, eles vão perceber? Pergunto eu. Então, provavelmente, têm que escolher aqui uma língua que todos entendam. Depois, tem aqui a questão da lump sum. Aqui está um exemplo com 30 mil euros, mas já sabem que têm que escolher entre duas. E eu diria que este é um campo até pode ficar para o fim, depois de terem construído o projeto, para perceberem se precisam de 30 mil euros ou de 60 mil euros. A questão das prioridades, lá está. Eu tinha falado, portanto, não há hipótese de se esquecerem de preencher, porque senão o formulário não é submetido, e é de extrema importância, porque tudo que vão preencher tem que dar resposta a prioridades horizontais, iguais a todos os setores, não é que a Comissão definiu, ou então ao nível da educação de adultos. Estão aqui na imagem aquelas que devem escolher, podem sempre escolher no mínimo uma ou mais, o sistema permite-lhes escolher 3 prioridades, e também temos 3 tópicos, que também depois podem escolher para aquilo que vão querer dar resposta com este projeto. Alerto que aqui só estamos a ver as horizontais e as prioridades de educação de adultos, mas aqui estão todas as prioridades, mesmo dos outros setores. Portanto, atenção para terem sempre aqui a indicação de que é o ADU que vos interessa. Portanto, são prioridades do setor que têm que escolher, ou então horizontais. Depois entram na descrição do projeto. Temos aqui questões relativamente à descrição do projeto que vão dando resposta e quais são. Portanto, tem a ver logo com os objetivos que pretendem atingir, não é? Objetivos, resultados, e, portanto, tem que haver aqui sempre uma relação muito próxima entre os efeitos, os resultados, os objetivos e também a ligação às prioridades. Tem que haver o quê? Coerência. Vão ter que explicar, de facto, tudo. Atenção, que tem sempre caracteres máximos, tem que ver, que não podem ultrapassar, porque o formulário não vos deixa depois continuar, mas toda esta informação tem que estar lá. E vão depois verificar os tais elementos de análise que eu referi há pouco, não é? Também, para ver se vão respondendo a todas as questões. Ao nível ainda da descrição do projeto, tem que dar informação sobre os grupos-alvo do projeto, as motivações do projeto e a correlação com o financiamento. Têm que explicar as vantagens da cooperação transnacional, porque é que querem realmente ir para além das fronteiras e alcançar os objetivos do projeto, tal relação sempre presente, e se os objetivos respondem, os objetivos das organizações de facto estão aqui bem traçados, bem como as necessidades dos grupos-alvos do projeto. Portanto, como vê, estamos sempre a falar, não diria da mesma coisa, mas tem sempre que haver aqui um fio condutor, não é? Quando estão a pensar na ideia do projeto e no desenvolvimento da mesma. Entramos agora aqui na parte das organizações participantes. Enfim, o sistema vai-vos dizer que tem que ter 2, no mínimo, não é? 2 países de programas, dos países do programa diferentes, Portugal e outro país do programa,
Na outra sessão eu expliquei, enfim, para quem esteve presente e quem não esteve, o que eu vou dizer é que eu expliquei que havia os países do programa e os países parceiros. São aqueles naturalmente que não são do programa e, portanto, estão, a este nível de parcerias de pequena escala não podem estar presentes, nomeadamente quem, vocês muito sabem, que é o Reino Unido, né? Que o Reino Unido deixou de ser um país do programa, um país da União Europeia, e, portanto, passou a ser um país parceiro. Aqui não podem contar, efetivamente, com esse país. São projetos, como foi referido, sempre simples e que quer realmente desenvolver aqui a transnacionalidade e, portanto, com os países que são 33, que podem escolher países do programa, não é? Tem os 27 da União Europeia, os países da União Europeia, depois têm os países, os 3 países da EFTA e do Espaço Económico Europeu, e depois tem os países candidatos, onde está a Turquia, onde está a Sérvia, onde está a República da Macedónia, portanto, tem aqui 33, tem bastantes países para poderem escolher, e não entram os países parceiros, porque também já fomos questionados se podiam ir para além da Europa. Não. Bem? E depois pensam numa parceria de cooperação para os integrar. Pronto, aqui, como vê, tem o tal OID, tem que inserir aqui, automaticamente vai logo aparecer aqueles dados que preencheram nesse portal, não tem que se preocupar, e em baixo tem o parceiro ou os parceiros. Depois clicam aqui na parte verde, onde vão dar naturalmente mais informação, e como veem aqui no menu de navegação, vai-vos dando a indicação do que é que estão a preencher e em que parte do formulário é que se encontram e o que é que falta. Portanto, têm que agora preencher o perfil e a experiência da instituição, as pessoas associadas e, portanto, é isso que agora vamos ver. Portanto, aqui está, o que eu acabei de dizer, tem aqui nas organizações participantes a indicação do primeiro, que é sempre o coordenador, e depois os participantes em baixo. Mais uma vez, questões para poderem responder, não é? Temos aqui, tem a ver para o que é que tem que responder para cada parceiro, e então vão responder as atividades principais dessas organizações, o que é que elas fazem, efetivamente, as atividades depois do que é que a organização faz no âmbito do setor, e as faixas etárias dos aprendentes, aqueles que na vossa instituição têm, que recebem o saber, o conhecimento, não é? Depois temos os outros que passam o saber e o conhecimento, que são os profissionais, os agentes educativos, vá lá, ao nível da educação de adultos, não são só professores, não é? Temos aqui uma grande panóplia de pessoas que podem passar um saber. Depois temos uma questão, devo-vos dizer, uma questão que tem trazido alguma polémica, eu não sei também como é que eu vos hei de dizer, isto parece que à partida faz já um pouco sentido, mas esta questão está lá, e que tem a ver com terem que inserir um número de anos que têm com experiência na educação de adultos. Portanto, não é, atenção, não é de criação da vossa instituição, é os anos que estão a lidar com o setor de educação de adultos. Portanto, ao nível das parcerias de pequena escala, pelos vistos, a Comissão Europeia faz questão que as instituições que vão participar neste projeto já tenham alguma experiência na educação de adultos. Está bem? Portanto, não sabemos se é, de facto, algo que a Comissão decidiu de forma bem pensada, não é? Porque isto tem levantado muitas questões. Espero que estar a ser clara para vós. Há esta situação que tem que colocar os anos e o campo não vos permite menos do que um ano. Depois, ainda nessa parte, vai-vos aparecer o desempenho passado no programa Erasmus+, vai logo, antigamente tinham que preencher tudo o que é que já tinham feito ao nível do Erasmus+, agora já colocar o OID, vem tudo que está associado a aparecer nesta página, com este aspecto. Neste caso em que eu tenho aqui este exemplo, não tinha experiência, portanto aparece No Past Participation. Depois, a nível do perfil, vai dando aqui alguma informação que também já está preenchida no tal portal da organização, mas há outra que não sei porque é que não aparece, já não era assim também ou já era assim também no outro programa, que é o tipo de organização. Tem que saber que tipo de organização que os vossos parceiros têm, ou então fazem uma partilha do formulário e eles preencham, mas tem que ser aqui posto à mão. Tem aqui um asterisco encarnado, se pararem ao longo do formulário vão verificar isso, significa que é os campos obrigatórios. Portanto, sem isto, o formulário não é submetido. Ao nível das pessoas que podem estar associadas, também vai-vos ser pedida aqui uma informação, que tem que ser pelo menos 2 pessoas associadas, não é de pessoas, forçosamente, que estão a gerir a instituição, apesar de que ele pede
quem é o representante legal. Mas aqui são as pessoas que vão estar ligadas ao projeto, está bem? Portanto, uma tem que ser forçosamente o representante legal, a outra é quem deve responder, se calhar está mais disponível para dar para o contacto com a agência. Agora aí é uma questão vossa, mas quando vos é pedido, como estão a ver aqui, para dar informações sobre a pessoa de contacto, vai-vos perguntar se é a pessoa, se é representante legal. Tem que sempre haver um que é o representante legal, e depois se essa pessoa deve ser o primeiro a pessoa a ser contactada ou se é a outra, está bem? Aqui no Add My Contact List, eu até aconselho que também tiquem, porque tudo o que vão aqui preencher vai ficar aqui gravado, e quando quiserem ir buscar o e-mail de outra situação aí ao longo do formulário, já tem acima gravado, não tem que estar a digitar, está bem? Ao nível ainda deste ponto aqui em que estamos das organizações participantes, vão ter que explicar como é que vão organizar a cooperação. E há uma série de questões também, vão ter que indicar quais são os pontos fortes de cada parceiro e o contributo para o projeto, não é? Se faz sentido os parceiros estarem neste projeto ou não. Como é que asseguram a gestão do projeto, como é que fazem a cooperação e a comunicação entre os parceiros, tal e qual como eu já vos referi há pouco, né, nos critérios de atribuição. Se estão a utilizar as plataformas Erasmus+, vão ver, para a implementação, preparação e acompanhamento, e depois que tarefas, como é que fazem a divisão das tarefas e as responsabilidades para cada parceiro. Aqui chegamos à parte das atividades, também tem havido algumas questões, portanto aqui tem que indicar, dar um nome para as atividades que vão compor o vosso projeto para atingirem os objetivos, não é? Criar aqui por linhas, vão sempre aqui fazendo add an activity. Depois dela criada, tem que dar aqui uma série de informação, há outros campos que se abrem, temos aqui onde é que ela vai ser realizar essa atividade, quando é que começa a atividade e quando é que acaba, quem é a organização que vai organizar, que é a líder desta atividade, e as outras que vão estar a participar. Depois tem algumas questões relativamente a essas atividades que vão definir para as parcerias de pequena dimensão, tem que explicar qual é a importância dessa atividade, naturalmente, o grupo-alvo da atividade, benefícios para os participantes e outros, o contributo da atividade para alcançar os objetivos, os resultados que esperam com esta atividade e qual é que é, aí sim, estão a ver, depois disto já está tudo mais ou menos pensado e refletido, é que vão conseguir com certeza responder a esta pergunta, que é o financiamento. Aqui vai ser um financiamento por atividade, têm que justificar porque é que estão a pedir aquele financiamento, e esse valor, tenho que vos dizer que tem que dar exatamente os 30 mil euros ou os 60 mil euros. Portanto, tem que ir listando as atividades até por fazer a lump sum. Se não, aparece como está aqui encarnado, diz que o total grant amount allocated to all activities should be equal to the chosen project lump sum. Portanto, tem que ser igual à lump sum escolhida e não vos deixa continuar. Tem que ir criando atividades com o valor. Está bem? A lump sum é suposto depois não ser justificada em função dos documentos de despesa, mas aqui para dar esta indicação à Comissão Europeia tem que explicar como é que vão gastar a lump sum. E, portanto, também às vezes traz dúvidas, mas não é mais do que isso, listar atividades, dando um valor até por fazer aquele montante, a lump sum. Depois tem a questão do impacto e do follow-up. A questão do impacto também é algo que às vezes não é fácil de poder descrever. Tem que pensar como é que vão transferir os resultados. O projeto não é todo vosso, a verba é comunitária, tem que ser utilizada e tem que levar a outros a poderem utilizar os resultados deste projeto e, portanto, têm que pensar como é que podem chegar para além da vossa própria organização e, portanto, têm aqui estas dimensões todas para pensar e como é que vão fazer. Está bem? E, portanto, têm que relacionar, lá está, os objetivos, os resultados e pensar numa estratégia de acompanhamento, como é que vão acompanhar durante a duração do projeto. Depois, como é que vão desenvolver as organizações a longo prazo, com base no que foi desenvolvido no projeto, que efeitos é que também podem ter logo, os efeitos imediatos. Ao nível dos grupos-alvo, que é como é que vão beneficiar dos resultados que vão desenvolver e como é que vão transferir. Criar uma estratégia de divulgação e disseminação. Já nas parcerias de pequena dimensão, devem trabalhar bem este ponto, que é também bem classificado nas outras parcerias de cooperação. Portanto, é um ponto que agora podem ir já pensando, de divulgação não deve ser dito apenas que vão divulgar neste canal, mas devem dizer porquê, quando, para quem, não é? Um plano tem todas estas questões associadas.
E depois termina a candidatura com o Project Summary, basicamente em termos de conteúdo, é aqui que termina toda a vossa redação, em que tem que também mostrar o encadeamento entre os objetivos, as atividades e os resultados. Tais 3 questões fundamentais aqui nos projetos de parcerias de pequena dimensão. E depois vão estar disponíveis também naquela plataforma que eu já referi há pouco, nos resultados dos projetos do programa Erasmus+, e vão estar com um texto muito claro para que qualquer pessoa que possa aceder ao vosso projeto entenda o que é que querem fazer e o que é que estão a fazer. Para terminar, neste formulário tem a declaração de honra. A declaração de honra está já ela toda redigida, tem que fazer o download, basicamente, pedir ao representante legal para assinar e depois adicionar aqui, como estão a ver neste botão, Add a Declaration of Honor. Tão simples quanto isso. E passam logo ao passo seguinte, depois de estar resolvido, tem a ver com os mandatos. Os mandatos também têm aqui o vosso trabalho um pouco facilitado. Porquê? Porque já têm os mandatos redigidos, só fazer o download, e com toda a informação que já preencheram para trás, eles vão estar preenchidos com esses campos. O que é importante é que estes mandatos estejam convosco até mais tardar a assinatura do contrato. Significa que se o vosso projeto for aprovado com financiamento, nós, por esta altura de assinatura do contrato, não podemos prosseguir sem confirmar se de facto estão todos connosco. E onde é que vão colocar naturalmente estes mandatos? Uma vez que já não vão ter a candidatura para fazer a associação, enfim, tem várias formas, mas eu sugiro que mandem depois para o técnico, que irão ter conhecimento, que até poderão ser esse técnico que vai também fazer a solicitação dos mesmos, se não tiverem a iniciativa para isso. Portanto, tudo se há de resolver com certeza, mas fiquei com a ideia de que esta grande preocupação dos mandatos tem que ser por essa altura, até a assinatura do acordo. Agora, o sistema permite-nos avançar sem ter os mandatos todos, está bem? Em termos de outros documentos, também já tenho recebido algumas questões, mas que outros documentos? Isto não é um anexo obrigatório, né? Nós estamos agora na parte dos anexos. Este anexo só será, enfim, se quiserem complementar com alguma informação que não foi possível, podem anexar aqui, mas anexos não significa que os avaliadores sejam obrigados a considerar essa informação relevante para a classificação, está bem? Portanto, atenção a isso. Mas é permitido pôr anexos e é isso simplesmente que quer dizer. Depois aparecem os checklists, só para ter a certeza que realmente têm tudo bem preenchido. Antes de pôr o tick, confirmem. Depois ponham o tickzito e só após os 3 terem o tick é que o formulário também prossegue. E aparece agora aqui uma questão que tem sido a questão das maiores, enfim, do maior número de perguntas que temos recebido, que é com a partilha. E, efetivamente, a partilha não tem sido fácil. Mas devo-vos dizer que eu hoje testei, e com uma colega, e finalmente consegui. Portanto, se consegui, funciona. Está bem? A Comissão Europeia tenta ajudar colocando esse banner na frente agora, enfim, logo na primeira página do formulário de candidatura. E se clicarem sempre aqui ao longo do menu, à frente de cada opção no i, vão encontrar alguma informação. O que é que isto significa? Sharing, o que é que significa? Significa que vão dar privilégio, permissão a outra pessoa para aceder à candidatura. É o que isto significa. Mas que pessoa é esta? Tem que ser uma pessoa que tenha uma conta e um login. Logo aqui tem que ter a certeza disso. Porque às vezes o e-mail é parecido, ou esquecem-se qual é que é o e-mail da conta e o login, e por aqui já não conseguem fazer o share. Portanto, isso também tem sido aqui um problema que tem que ser bem visto da vossa parte. Portanto, a quem vão dar a permissão tem que ter o login. Está bem? Logo a primeira questão. Depois, o que é que acontece? Depois a pessoa vai, portanto, preenchem, não é? Dão aqui a tal e-mail que tem que ter o login que eu estava a dizer, é isto que desaparece, dão a permissão que entendem. Eu tinha uma questão no outro dia e que queria-vos alertar, perguntavam-me se qualquer parceiro podia submeter a candidatura. Então não é que pode. É verdade. Naturalmente que vai sempre terem atenção quem criou este formulário de candidatura, que indicou qual é a agência em que se vai ser submetida, e naturalmente que o parceiro e também indicou que era um aplicante, vai ser sempre o coordenador. Atenção, isso aí não muda, está bem? Agora, efetivamente dá a ideia, pelo que se consegue ver daqui, que qualquer parceiro pode submeter. Se der, mas naturalmente que parte de vós,
não é coordenador, a dar essa autorização. Portanto, tem a possibilidade de dar a permissão só para ler e editar, para ler, editar e submeter. Portanto, é aqui que fazem isso. Então, escolhem a permissão que quer que a outra pessoa que vai ter acesso à candidatura tenha, não é? Fazem save. Aparece-vos depois aqui esta indicação das pessoas que deram permissões, não é? Mas só fica realmente completo se selecionarem aqui estas duas caixas ao lado dos nomes, dos contactos, e depois salvarem. Quando salvam as alterações, save changes, isso significa o quê? Que essas pessoas com esses e-mails que estão no login vão receber a indicação de que podem aceder com o link, não é? Podem aceder à candidatura. Então, clicam no link, só que há aqui uma nuance também que é muito importante. Este também é outro aspecto fundamental para que isto funcione. A outra pessoa que está a dar a permissão também tem que ter o formulário aberto. O que é que acontece? Acontece que a instituição que recebe, ou a pessoa que recebe, dá a indicação, quando clica, de que a candidatura está a ser utilizada por outro utilizador e não consegue editar. Pois bem, então aí, o que é que eu sugiro? Sugiro que na parte de cima aparece um botão que diz pedir a partilha, request sharing, penso eu, clicam, e quem está a dar autorização tem que ter um pop-up, uma mensagem que aparece automaticamente, que diz que há outra pessoa que quer aceder e, portanto, quer continuar a editar ou quer passar o handover, acho que é assim que aparece. Tem que clicar no handover, porque isso vai significar o quê? Os campos vão se fechar para vós, não é? Para quem está a editar o formulário, e vai automaticamente abrir os campos para a outra pessoa que deram permissão. E só dessa forma é que é possível. Portanto, tem que estar os dois formulários abertos, mas um tem que ficar no handover, tem que dar a permissão para o handover, para transferir a possibilidade de fazer o edit, e tem que ficar com os campos cinzentos para que a outra fique com os campos em aberto. Uma vez que termina, tem que fazer o processo ao contrário, está bem? Tem que aparecer sempre aquela janelinha que diz edit ou handover. Aí é que está realmente também o segredo desta situação. Não é muito evidente, porque há a dúvida sempre do e-mail, se está na conta é o login, e depois há também esta questão de saber quando é que eu não estou a editar. Portanto, tem que aparecer sempre aquela pop-up, aquela janela que diz editar ou handover. Está bem? Qualquer questão, nós estamos cá. Depois submetem, tem aqui na parte superior, o submeter, já tem aqui a indicação de que está 100% preenchido, tem todos os tiques verdes, não é? E fica com o OK aqui, o estatuto. Eu queria alertar, assim, para que a última opção do menu fala, enfim, refere o histórico. O histórico é importante para quê? É importante que vai sempre registando as ações da vossa candidatura. Sobretudo, no final, se tem problemas em submeter, se tentaram dentro da hora, dentro do prazo e não conseguiram, isso vai ficar aqui indicado. Portanto, é importante o histórico, está bem? E relembrar, tem 2 prazos para esta candidatura, 20 de maio de 2021 e 3 de novembro de 2021. Atenção às horas, terão que ser até ao meio-dia, imperativamente, Bruxelas, significa que em Portugal continental é às 11 horas, bem como na região autónoma da Madeira, e para a região autónoma dos Açores será até às 10 horas. Ok? Portanto, eu penso que é isso mesmo. Ora, sejam bem-vindos à segunda parte da sessão de apoio ao preenchimento de candidaturas da Ação-Chave 2 de Educação de Adultos. Enfim, para quem tem estado a assistir a esta sessão, nós na primeira parte referimos às candidaturas de pequena dimensão e ao respectivo formulário. E vamos, então, prosseguir com as parcerias de cooperação, KPA 220. E começo, então, por referir alguns critérios de elegibilidade, tal como eu fiz para as parcerias de pequena dimensão. Recordar, porque eles foram, enfim, mais esmiuçados nas sessões de divulgação, nós agora estamos na sessão já para operacionalizar isto, enfim, para vermos a candidatura e, portanto, há informação naturalmente que ficou nas outras sessões e que podem ser acedidas através da nossa página do YouTube, em que temos os nossos vídeos publicados na mesma.
Posto isto, portanto, estava eu a dizer que temos aqui alguns critérios que devem de ter em conta, nomeadamente a duração. Aqui já temos projetos, uma vez que estes projetos é suposto ter alguma complexidade, são projetos com outra dimensão financeira, enfim, já também é permitido mais algum tempo para os desenvolver. Então falamos aqui entre um período de 12 meses a 36 meses. O número de parceiros já não é de 2, não é? Aqui já tem que ser no mínimo 3, e também de 3 países diferentes. Voltando à questão dos países elegíveis, não é? Foi um tema que eu tinha falado na outra sessão, e que aqui gostaria também de sublinhar, é que estes 3 países diferentes são países do programa, está bem? Só depois do critério, este critério de elegibilidade estar cumprido, é que podem pensar em países parceiros, como o Reino Unido e como países como os Estados Unidos, enfim, como outros países do mundo que queiram integrar e que seja essencial para a proposta. A nível do financiamento, relembrar que não há um número máximo, mas o financiamento é limitado até 10 parceiros. E na gestão e implementação, isso será automaticamente assim. Portanto, o sistema não permite ir para além dos 10 parceiros. Ora bem, aqui estão a ver que o financiamento é diferente. Aqui já não temos o ou, aqui temos aqui um intervalo entre 100 mil euros, mínimo, até um máximo de 400 mil euros. A questão das prioridades, isto mantém-se, é igual, tem sempre que responder pelo menos a uma prioridade, não é? Pode ser horizontal e ou, no mínimo, a prioridade da educação de adultos. E atenção ao início do projeto. Aqui só temos esta ronda, a única possibilidade de apresentarem este ano as parcerias de cooperação será agora no dia 20 de maio e tem o início do projeto entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Atenção a isso para poderem escolher a vossa data de início que melhor vos convém, mas tem que ser dentro deste período. Não vou aqui perder mais tempo com explicar-vos estas etapas, tal e qual como eu vos disse para as parcerias de pequena dimensão. Aqui também é a mesma coisa, esta fase de preparação, esta fase de planeamento, como é que vão executar, como é que vão acompanhar, é a fase de reflexão, e que o que só tenho a dizer é que se fizerem isto, enfim, como nós referimos, quando estiverem a redigir a candidatura, vai ser com certeza mais fácil. Aqui já entra muito uma metodologia, uma lógica de projeto como metodologia de projeto associado. E, portanto, temos logo aqui uma questão que devem refletir, não quer dizer que isto também não possa ser adaptado às parcerias de cada dimensão. Mas aqui, tendo em conta a complexidade destas parcerias, começo por, enfim, alertar-vos para isto, para uma melhor reflexão. E, portanto, se efetivamente tem uma situação atual agora na vossa instituição, no âmbito do setor da educação de adultos, e que pretendem que fique diferente daqui a um tempo, portanto, tem uma situação desejada, naturalmente tem aqui um problema, não é? Tem que identificar um problema, uma necessidade, ela tem que ser identificada, e depois vão elaborar um projeto para responder a esses problemas, a essas necessidades. E aconselho-vos, portanto, a ter sempre resposta para estas questões básicas, como o quê, o porquê, quem, onde, quando, como e quanto. Quando se conseguirem, entre vós, dar resposta a estas questões básicas, significa que estão num bom caminho. Aqui, mais uma vez, temos este slide que se repete, não é? Só que aqui tem uma nuance. Para as parcerias de cooperação, os critérios de atribuição melhor pontuados é ao nível da relevância do projeto, isso eu referi logo, não é? Tem que ser realmente importante, essencial para o setor, em que responder à prioridade, portanto, tudo isso vai ser verificado, e eu referi há pouco, quando falava para as parcerias de pequena dimensão, quais são os critérios, e, portanto, quanto a isso, temos aqui uma outra nuance que eu vou também referir, mas eu disse que era igualmente importante. Depois temos também da qualidade da concepção, do desenho e da implementação do projeto, e também ao nível da qualidade da parceria para este projeto e os mecanismos de cooperação, e depois o outro também bastante, melhor pontuado, que é o impacto. O impacto é aqui, ao nível das parcerias de cooperação, muito importante. A regra dos 60 pontos em 100 para ter qualidade é a mesma, respeitar a metade da pontuação máxima de cada uma das categorias dos critérios de atribuição também é igual, portanto, atenção a isto. E o que é que eu então vos queria dizer?
para além do que foi dito para as outras parcerias, há aqui nuances, naturalmente, tem que haver, porque se nós estamos a dizer que as parcerias de cooperação são um pouco mais complexas, não é? Então é suposto também haver aqui algumas diferenças. Então, para a relevância do projeto, do que foi referido há pouco, convém para esta proposta, para esta candidatura, fazerem uma análise de necessidades genuína e apropriada. Portanto, se há pouco também convidámos a pensar nas necessidades que iriam responder, nestes projetos nós vamos querer mesmo perceber como é que fizeram o diagnóstico das necessidades. Está bem? Portanto, não será bem algo a pensar quando o projeto começar, mas tem que ser explicado como é que fizeram antes, como é que chegaram às necessidades, não é? Que estão a dizer que têm. E isso vai ser bem pontuado também, portanto. A proposta tem que ver também se é adequada para criar sinergias. Estamos a falar de projetos, enfim, com alguma dimensão e, naturalmente, têm que ser otimizados. E, portanto, se conseguirem fazer com que de um setor, se eu fazer para um só setor, tenha repercussões no outro setor educativo, não é? No outro setor do programa, isso também vai ser valorizado. E, portanto, ter um forte impacto neste e mais setores é bem-vindo aqui para este tipo de projeto. Depois, outro aspecto importante, naturalmente não acontecia no outro tipo de parceria, é se a proposta é inovadora. Isto, naturalmente, o que é uma proposta inovadora? É sempre também alvo de alguma discussão, de alguma polémica. Basicamente, o avaliador tem que, naturalmente, que fazer a sua investigação, não é? Para chegar a esta conclusão, não é? De que que esta proposta vossa é de facto inovadora e logo também uma das coisas que têm que ter em conta é o tal site, plataforma de resultados do programa Erasmus+, porque aí conseguem ver tudo o que foi desenvolvido no âmbito do programa, não é? E conseguem verificar se já foi, a vossa ideia já foi também desenvolvida. Portanto, logo aí é um ponto, eu diria, de partida, não é? Pode ajudar, mas tem também todo o resto da pesquisa que têm que fazer para verificar se de facto ainda não foi desenvolvida esta vossa ideia de projeto, esses vossos resultados. Depois também vai ser valorizado a nível deste critério de atribuição, se a proposta complementa, portanto, podem estar a desenvolver uma coisa completamente nova ou então complementar algo que já foi desenvolvido, não é? Imaginemos no passado, no programa, no projeto de parceria que também já desenvolveram, mas que agora queriam terminar, não é? E, portanto, há aqui uma componente que não deixa também de ser inovadora, mas é continuidade de um trabalho. É complementar a outras iniciativas já executadas pelas organizações participantes. Também tem que ter a ver com, tem que ter atenção ao valor acrescentado que esta proposta vai trazer ao nível da União Europeia, não é? Para ser, obviamente, bem-vindo um projeto como este, tem que se perceber onde é que está esse valor acrescentado e que vai ter que ser demonstrado através dos resultados em que estes não seriam obtidos por atividades realizadas apenas no país. Portanto, tem que fazer essa questão para vós. Se realmente fosse realizada num país, então é porque não precisam que seja através de um projeto transnacional. Atenção a esta questão. Relativamente à qualidade da concepção e execução do projeto, a diferença em relação ao que foi dito na outra parceria, aqui há também uma preocupação maior, naturalmente, com medidas de controle, de qualidade, de monitorização e de avaliação. Portanto, tem que dar, obviamente, informação aqui mais precisa para assegurar que a execução do projeto é de elevada qualidade. Este valor, entre 100 mil euros e 400 mil euros, nós queremos naturalmente que sejam projetos de elevada qualidade, certo? E que não chega, lá está, o prazo, consigam fazer, ao escolherem a duração do projeto, não é? Que consigam realmente demonstrar que é fazível dentro desse prazo, bem como também não vão precisar de mais orçamento, não vão deixar de executar o projeto por falta de orçamento. Também queremos perceber como é que tiveram em conta o pedido do vosso orçamento. E depois, outra possibilidade que há nestes projetos de cooperação, não é? Que também nós perdemos mais tempo a falar na outra sessão da divulgação, que tem a ver com uma ferramenta que está disponível a estas parcerias de cooperação, que são atividades de formação, ensino e aprendizagem, a que nós chamamos, enfim, também existiam na outra geração do programa, as LTTs. As LTTs, enfim, temos aqui algumas nuances, nomeadamente em que agora já não há a categoria de LTTs para aprendentes, a categoria de LTTs para staff, podem fazer um mix, já não têm para cada um para outro um período mínimo para executar,
Enfim, há aqui alguma flexibilidade que se criou, interessante, não é? Não tem que estar sujeitos a grandes regras, mas o que tem, se realmente elas forem úteis para chegar aos resultados e aos objetivos do vosso projeto de parceria de cooperação, então tem que verificar o seguinte, tem que verificar se as medidas em que as referidas atividades são de facto adequadas aos objetivos do projeto, se faz sentido ter estas LTTs, se estão a envolver o perfil e o número apropriado de participantes, a qualidade dos mecanismos práticos e as modalidades de gestão destas atividades, de apoio às atividades de aprendizagem, ensino e formação. Portanto, tem que realmente dar aqui, e as questões levam-vos a isso, a explicar esses mecanismos práticos, essas modalidades de gestão, e tem também que pensar na qualidade dos mecanismos para o reconhecimento e validação dos resultados de aprendizagem dos participantes nestas atividades de formação, em conformidade com os instrumentos de reconhecimento e transparência e os princípios europeus. Ou seja, sempre que um staff, um profissional da vossa instituição ou um aprendente participe numa atividade de formação, convém que pensem como é que vão se reconhecer esse período formativo e se respeitarem, enfim, os princípios europeus, estarão a contribuir para mais pontuação neste vosso projeto. Ao nível agora do critério de qualidade da parceria dos mecanismos de cooperação, o projeto deve envolver uma combinação também adequada das organizações participantes, tem que escolher naturalmente em função do perfil, da experiência passada, aqui já é importante a experiência passada, no programa dos vossos parceiros e ver se realmente é pertinente a participação deles e quais são os conhecimentos especializados para alcançar com êxito todos os objetivos do projeto. Portanto, aqui a experiência dos vossos parceiros é muito importante para ser avaliada. E a outra situação também que não era necessária no outro tipo de parceria, prende-se com o país parceiro. Como eu referi, só aqui nas parcerias de cooperação é que devem pensar em integrar países parceiros depois de ter 3 países do programa. E têm que naturalmente verificar se este país acrescenta um valor essencial ao projeto. Também a nuance em relação ao passado é que se o país parceiro não trouxer, enfim, nada de extraordinário para o projeto, como eu referi, ele para participar tem que fazer uma coisa efetivamente essencial, então ele pode cair, pode o avaliador entender que não, ou os avaliadores entenderem que não faz sentido participar o país parceiro e o projeto pode continuar. A candidatura pode continuar com a avaliação, ao passo que anteriormente, se o país parceiro não tivesse a sua pertinência, todo o projeto caía. Portanto, isto também é uma boa, penso eu, novidade para este ponto. E ao nível do impacto, né, como eu referi, é um dos aspectos também bastante bem pontuado, portanto tem que ter aqui atenção ao conteúdo da informação que vão dar. Faça o que foi dito há pouco, também tem que explicar que os resultados esperados no projeto têm o potencial para serem utilizados fora das organizações participantes do projeto, durante e depois do período de vigência do mesmo, e isto para o nível local, regional, nacional ou europeu. Portanto, pensarem realmente bem como os vários níveis de impacto. Naturalmente que isto não se pedia da mesma forma para as parcerias de pequena dimensão e, portanto, em que não se foca muito nos resultados, nos produtos tangíveis, mais talvez no processo, não é? Portanto, aqui atenção que estão com outra exigência. Ao nível ainda da divulgação dos resultados, eu também alerto para o facto de que têm que indicar que estão disponibilizados os vossos resultados de forma gratuita para quem quiser aceder aos mesmos, mas que podem conceder licenças, têm que explicar porquê e se fazem sentido, e essas licenças têm que ser abertas, naturalmente, não é? E, por fim, neste critério, também tem que explicar se o projeto inclui medidas concretas e eficazes para assegurar a sustentabilidade do projeto. Então, a sustentabilidade também é um aspecto importante, não se falava no outro tipo de parceria, e a respectiva capacidade para continuar a ter impacto e para gerar resultados depois de esgotada a subvenção da União Europeia. Portanto, termina o projeto, termina o financiamento, mas ele ainda continua a gerar impacto a posteriori. Pois bem, espero, enfim, que tivesse ficado claro. Quer para as parcerias de pequena dimensão, quer para as parcerias de cooperação, tudo o que eu referi está no guia, está bem no guia do programa Erasmus+. Esqueci-me há pouco de dizer as páginas que mais facilmente identificam, contudo, para estas parcerias de cooperação vão à página 192 até à página 194 do guia e tem lá tudo isto bem explicado. Façam disto uma checklist, como eu referi, a minha sugestão, para poderem ir seguindo a qualidade da vossa candidatura.
Então, agora entrando no formulário, o tempo urge, portanto, temos que realmente avançar, e entrando no formulário, pego, enfim, o slide de há pouco, em que agora vou entrar dentro dos My Applications, lá está, vendo sempre aqui o menu do lado esquerdo, e vou editar a KA 220, para as parcerias de cooperação. Enfim, fiz aqui uma panorâmica também, só para nos dar a ideia dos campos que são necessários preencher para as parcerias de cada dimensão e os campos necessários para as parcerias de cooperação. E vão ver que há campos também que são semelhantes, né? Depois aqui para verem que há alguns campos que se repetem, mas que há outros também que têm que fazer, enfim, são completamente diferentes em função da natureza das parcerias e faz sentido que assim seja. Posto isto, também refiro aqui ao nível das organizações participantes, que aparecem mesmo tipo de informação nas outras parcerias, mas só referir que não se esqueçam que aqui tem que estar no mínimo 3 organizações de 3 países do programa, senão não conseguem prosseguir. Aqui está também outro aspecto que ainda há pouco eu também vos mostrei, mas que não indicava que não havia experiência da parte daquela instituição. Aqui, se verificarem, tem aqui para uma instituição parceira, não é? Logo a experiência prévia que aparece automaticamente, ou seja, está associada ao número de OID. À medida que se põe um OID, há aqui um campo que fica automaticamente preenchido porque vai buscar ao sistema esta informação. De ressalvar o seguinte, aqui há uma situação que ou deixam ou então não podem submeter a candidatura, que é o facto de terem que dar autorização à Agência Nacional para ir buscar informação dos projetos passados sobre essa instituição, não é? Para que possam avaliar melhor a capacidade de implementação da organização agora no âmbito desta candidatura. Que é chamada a experiência prévia, o desempenho passado. Passa a ter aqui também. Já antes tinha importância, isso não muda. A forma de apresentar é que é diferente. Antes tinham que estar a inserir passo a passo, de experiência a experiência, aqui já vem de forma automática, até mostra as várias ações-chave em que já participou. Portanto, facilita também o trabalho. Ao nível das prioridades também não há aqui nada a dizer, é a mesma coisa que parcerias de pequena dimensão, têm que as preencher, atenção que elas estão lá mencionadas para além das prioridades de educação de adultos, portanto escolher dentro das prioridades de educação de adultos, se assim decidirem, não é? E indicar que também têm perguntas ao nível, a este nível, da descrição do projeto, que são, enfim, perguntas um pouco mais elaboradas do que nas parcerias de pequena dimensão, lá está, a exigência, mais uma vez, não é? Que aqui tem que mostrar, explicar também a parte dos objetivos, do contexto em que se encontra a vossa ideia de projeto, quais são as necessidades da vossa parceria para com os grupos-alvo que identificaram, os benefícios de estarem a cooperar com uma parceria transnacional e portanto, como é que isso é realmente pertinente para atingir os vossos objetivos, indicar naturalmente os resultados dos produtos que pretendem atingir, explicar a tal questão da inovação, não é? Ou então complementar o projeto que já tenha sido alvo de financiamento, como é que escolhemos os vossos parceiros, o que é que eles trazem para o projeto que é importante para implementar, para chegar aos objetivos, como é que vão envolver as organizações que nunca participaram na parceria, lá está, aqui não é uma situação tão prioritante como nas outras parcerias, que era sobretudo para este tipo de newcomers, para parcerias com pouca experiência, mas aqui também se dá importância a isso. Está bem? Portanto, no âmbito da parceria, convém sempre ter novos parceiros, que é para podermos ir dando oportunidades a novas entidades, naturalmente, na participação do programa. E depois aparece aqui uma figura nova nas parcerias de cooperação, nova, naturalmente, em comparação com as parcerias de pequena dimensão, porque esta figura já existia também na outra geração do programa. São os parceiros associados. Também já tive perguntas sobre se o parceiro associado tem que ter um OID. Naturalmente ele pode ter um OID, mas aqui para este efeito não é necessário. Isto é uma pergunta aberta que tem que explicar como é que vão utilizar os parceiros associados, não é? E que já sabem que os parceiros associados não são parceiros oficiais da parceria, são parceiros de apoio, de auxílio e que não têm acesso à verba. Não podem utilizar verba para os parceiros associados, está bem? Relativamente aos participantes, há aqui uma novidade, não é? E nós queremos promover a inclusão, lá está, acho que a Comissão Europeia fez bem realmente em ponderar sobre isto, porque queremos ir buscar participantes com menores oportunidades de participação.
E aqui vão ter que dizer se realmente vão considerá-los ou não, e vão ter que dar informação sobre os obstáculos que esses participantes se veem confrontados. Ok? Portanto, as perguntas também são diversas, estão ali algumas que têm que responder naquela imagem que eu mostrei, e depois, a termos de desenvolvimento, têm que explicar como é que vão selecionar e envolver os participantes, quer que sejam eles aprendentes ou staff, nas diferentes atividades do projeto. Uma vez que indicaram que vão ter participantes com poucas oportunidades, naturalmente que vão ter que dizer quantos é que querem, e já se vai dizer porque é que tem que dizer quantos, e que tipo de barreiras é que eles não enfrentam, e como é que vão então apoiar a participação destas pessoas, e como é que os vão envolver nas várias fases do projeto. É importante que eles não apareçam só numa fase, mas sim que apareçam nas várias, portanto fazer aqui um envolvimento completo no projeto é o que se espera, não é? Ao nível da seleção, da preparação, do follow-up do projeto. E depois também como é que, quais são as atividades em que eles vão estar envolvidos e explicar tudo isso. Já voltamos novamente a essas pessoas com poucas oportunidades, dizer que o ponto seguinte tem a ver com a preparação, tem que explicar como é que vão gerir o projeto, como é que vão disponibilizar recursos, como é que vão funcionar os mecanismos de gestão para poderem levar avante este projeto, como é que vão constituir as parcerias, como é que vão gerir os riscos, também já vamos falar nisso. Temos meios de divulgação também da parceria, aqui na preparação também entra a questão da divulgação dos projetos, está bem? E os critérios de seleção de destinatários das vossas medidas, dos vossos resultados. Portanto, aqui na gestão tem que dar esta informação, fazer sempre a ponte com os critérios de atribuição que eu há pouco referi, ok? E ao nível da gestão de implementação, vai aparecer, a partir de quando escolher um número de parceiros, e quem são os parceiros, depois vão dar estes valores automáticos, em que aparece o coordenador com 500 euros por mês, em função depois dos meses em que participa, e dá o valor total, e os parceiros a mesma coisa. Portanto, isto é automático, tem que saber é que na parceria, não é? Se tiverem muitos parceiros, aqui há um máximo, um teto, que é de 2.750 euros. E é por mês, este valor é por mês, naturalmente, não pode ultrapassar. Também dizer-vos que ao nível deste valor, e relembrar que não só temos 10 parceiros, o máximo acabei de dizer, e portanto os 500 euros por mês e os 250 também já disse, em função se é coordenador ou parceiro e por mês. É um vencimento quase que se pode dizer da instituição, é o tal fundo de maneio para complementar a verba que não seja suficiente para as atividades nas outras rubricas orçamentais, ou para fazer algo que não tenha cabimento nessas mesmas rubricas. Portanto, é um fundo de maneio para poder complementar e para poder desenvolver o projeto, conforme as necessidades que vão sentindo. Portanto, já estamos aqui na primeira rubrica orçamental, que é a gestão e implementação do projeto. Depois vamos para outra rubrica, também dentro da gestão, do mesmo separador, mas é as reuniões transnacional do projeto. Isto também tem a ver com a gestão, porquê? Porque estas reuniões que nós chamamos de TPMs são reuniões em que fazem um ponto de situação, não é? São reuniões de trabalho, não são reuniões para formar ninguém, é para trabalharem ao nível do projeto e darem a conhecer as dificuldades, ou, enfim, é a reunião de trabalho. Aqui, naturalmente, só os profissionais das instituições parceiras é que podem participar, e tem aqui depois um rol de perguntas que têm que responder, em que, enfim, são muitos campos, eu referi-os aqui, são muitos campos que se abrem, não é? Tem que ir clicando para ir abrindo outros campos, mas que são campos de escolha dentro do menu, ou são campos que são preenchidos manualmente, como, por exemplo, escolher o nome das reuniões, enfim, ou então campos que são automáticos, ok? Portanto, o que é que convém saber aqui? Saber que nas reuniões transnacionais do projeto há, portanto, a atribuição de um valor por participante e por reunião. Têm que utilizar o calculador de distância, sabendo que para distâncias até 99 km não há financiamento. A partir dessas distâncias, entre 100 e 1999 km, tem 575 euros por participante e por reunião, e a outra banda é de 760 euros por participante e reunião. Portanto, aqui definem o tempo que querem fazer esta reunião, mas sabem que não é um voo. Portanto, aqui é tanto para a viagem como para a subsistência. Portanto, quanto mais tempo lá ficarem, enfim, tem que ver se a verba é suficiente. Portanto, estas são as duas possibilidades de verba para este tipo de reunião de projeto, de trabalho sobre o projeto. Depois também têm que responder a algumas questões, atenção, contendo sempre aqui o nome das quantas
TPMs criarem, vão ficando aqui registadas e vão ter que dar informação sobre as mesmas e vão para outro separador, outra opção aqui que dá a resposta que tem a ver com a gestão do projeto. E aqui vão ter que explicar como é que vão fazer o controle do orçamento e a gestão do tempo, não é? Vai ser tudo pontuado nos tais critérios de atribuição que eu referi há pouco, como é que vão fazer a divisão das responsabilidades e das funções de cada parceiro, verificar como é que vão acompanhar a execução das atividades, verificar se, enfim, conseguem, que é importante, indicadores qualitativos e quantitativos para verificarem a qualidade dos resultados do projeto, tem que dar informação sobre os profissionais das instituições participantes, como é que eles estão envolvidos no projeto, qual é que é a frequência e quando é que vão fazer acompanhamento dessas atividades, e a questão de risco. Portanto, a gestão de riscos também é algo que devem pensar e que às vezes passa um pouco assim ao lado. Mas é importante o avaliador perceba que estão a ponderar que se acontecer algo que não estavam à espera, que tem algum plano B ou plano C para aplicar, nomeadamente do exemplo da desistência de um parceiro. Não é? Tem que ver se conseguem depois pensar como é que vão substituir ou se alguém é capaz de acolher essas funções. Quando há a questão do bloqueio de decisão, não é? Temos instituições ou parceiros que não querem fazer determinadas coisas, portanto, perante isso, como é que vão decidir sobre como passar e talvez encontrar uma forma de ver alguém que decida ou uma forma de decisão, ok? Não pode haver bloqueios. Ao nível da implementação, portanto, já falaram sobre o nível da gestão, agora falam ao nível da implementação, tem que mostrar o processo de implementação, como é que vão operacionalizar aqui uma série de questões que pudesse solicitar, nomeadamente também ao nível da comunicação e da cooperação, descrever todo este processo, explicar, portanto, como é que vão disponibilizar os resultados, quem é que vai liderar as atividades, não tem que ser só um coordenador a liderar tudo, pode decidir que perante as atividades há um parceiro que pode tomar esse papel de coordenação e, portanto, também definir isso. E não esquecer as plataformas Erasmus+, ou seja, EPAL, mais uma vez é importante para todas as fases do projeto, na preparação, na implementação, no follow-up. É aqui que podem dar a conhecer os vossos resultados, os vossos eventos no âmbito do projeto. EPAL é, de facto, um site muito importante que devem utilizá-lo e vai ser valorizado aqui na candidatura. Também, o que é que vão fazer ao nível do Erasmus+, ao nível da tal plataforma dos resultados do programa, dos projetos Erasmus+, também é fundamental que mencionem, também é importante. E por aí fora. Portanto, passamos já para outra rubrica. Temos a ver agora aqui com os resultados do projeto e que antigamente se chamavam os produtos intelectuais. Repararam que o nome mudou, mas basicamente tudo o resto fica igual. Houve alguma polémica também ao nível do que é um produto intelectual. Então, colocou-se resultados, aliás, do projeto, no sentido também de tentar sermos mais claros. Não sei, veremos se conseguimos. E aqui tem que dar indicação se querem ter resultados ou não. E se não quiserem, automaticamente esta rúbrica, bem como dos eventos multiplicadores, que é a rúbrica seguinte, ficam logo verdes. Portanto, não querem, também não há eventos multiplicadores e, portanto, automaticamente isso fica verde e passam para o campo seguinte. Mas, atenção, porque se dizem que querem e preenchem informação e depois, por algum motivo, enfim, até pode ser outro parceiro que pegou na partilha e clicou aqui em não querem, apaga a informação toda que já tinham preenchido previamente. Está bem? Portanto, atenção aqui, porque podem perder informação, às vezes sem querer, e depois têm que voltar a colocar toda a informação novamente sobre os produtos e os resultados que querem atingir. Os produtos, se assim entenderem que o vosso projeto tem que ter, não é? Ou querem que tenha, atenção, o que é que se entende? Então, entende-se pela produção e desenvolvimento de produtos tangíveis e que sejam naturalmente inovadores. Determinado tipo de tecnologia, de ferramentas que não existiam antes, de materiais, de currículos, de estudos, enfim, tem a ver um pouco com isto. Isso, naturalmente, quem pode desenvolver este tipo de material tem que ser o pessoal interno à parceria. Daí a parceria ter que ser bem pensada, quem é que vai constituir a parceria para poder dar resposta depois a estas situações. O tipo de resultados, enfim, se tiverem dúvidas, já tem o próprio formulário, pode-vos ajudar, porque tem um rol, não é? Tem um menu que vão escolher
aquilo que é possível e, portanto, ajuda-vos também a inspirar ou verificar em função das vossas necessidades qual é que é o melhor resultado para desenvolver. Depois, ainda ao nível desta rúbrica, também vai-vos aparecer uma série de, aqui no Project Result Summary, não foi permitido agora, enfim, foi difícil de fazer aqui esta imagem, mas vai-vos aparecer uma série de campos. Lá está o E, que é de escolha múltipla dentro do menu, o M, que é manual que tem que vocês escreverem, e depois o A, que é automático. Portanto, tem todos estes campos ainda para preencher no âmbito deste ponto dos resultados do projeto. Atenção que eu pouco referi, que devem ter staff, não é, a desenvolver, não pode ser outras pessoas fora, porque isso seria uma prestação de serviços e, portanto, não aqui nos resultados do projeto, só quem pode desenvolver são pessoas da instituição. E que tipo de pessoas? Ora bem, tem aqui as categorias que é possível. Duas delas, que são os administrativos e os gerentes, nós normalmente não financiamos com essa facilidade toda. Precisamos que deem alguma informação se assim entenderem, e depois os nossos avaliadores verificam a pertinência. Normalmente damos com mais facilidade, naturalmente, o financiamento por dia ao staff que desempenhe esta função de teacher, trainer, researchers, de investigadores, de professores, de formadores ou de técnicos. Está bem? Portanto, aqui é de facto estas categorias que nós queremos ver aqui mais, porque são estas que vão trabalhar na inovação, são estas que vão trabalhar em aspectos técnicos necessários para deixar os resultados visíveis. Quando selecionarem as categorias, aparece naturalmente aqui um valor automático, e esse valor varia em função do país. Se quiserem tomar conhecimento disso, tem no próprio guia, não é? Em função do país, os valores associados. Se têm resultados, naturalmente tem que ter eventos multiplicadores. Faz sentido. Porquê? Porque a Comissão quer que se dê a conhecer os resultados e que outros possam utilizar. Então, vou dizer que sim, não é? E então abrem-se campos de preenchimento também. E, portanto, só podem, aqui esta questão, não é, que é o tal I à frente da opção, aparece essa informação para dizer o que é um evento multiplicador. E este evento multiplicador, basicamente, é a exploração de um resultado, não é só a divulgação, porque só de dizer que ele existe tem verba através da gestão de implementação, aqui tem que organizar eventos, em que não é para os participantes, mas é para os stakeholders, né, partes interessadas, que vão estar nestes vossos eventos e, portanto, é que diz respeito a um ou aos vários produtos desenvolvidos no âmbito destes projetos, está diretamente relacionado com os resultados do projeto. Como é que estão aqui os financiamentos para isto? Ora bem, os eventos multiplicadores financiam-se por participante previsto. Mas esta forma, isto não é mais do que uma fórmula. Os participantes previstos é um dado importante para chegar a um valor. E, portanto, estes eventos, se for ao nível, enfim, se tiverem na audiência participantes locais, fazem a conta a 100 euros por participante. Se acharem que podem ter participantes estrangeiros, fazem 200 euros por participante. E agora uma novidade, de alguma maneira, porque, enfim, na geração passada havia também esta possibilidade, mas veio a posteriori, naturalmente, agora vem já de raiz. Se quiserem fazer um evento virtual, então, por cada participante, será ao nível, portanto, de comparação com o participante local, uma percentagem, mas que já vem aqui estipulada, são 15 euros por participante. Portanto, agora aqui a decisão é vossa, como é que querem fazer este valor. Vai-vos dar um valor, naturalmente, não pode ultrapassar os 30 mil euros por projeto se for físico, e se for um evento virtual, não pode ultrapassar os 5 mil euros por projeto. Naturalmente que nós depois iremos, se fizerem fisicamente e utilizando estes valores, em sede de relatório, iremos naturalmente perceber que se tiveram ou não, através das vossas listas de presenças, enfim, das evidências, participantes só locais ou locais e participantes estrangeiros, vamos ter que fazer essa verificação. E, portanto, atenção a isso. Mas, naturalmente, a posteriori também será dada informação como é que dão evidências desta participação. Mas atenção que esta verba não é, naturalmente, para o participante. Como eu disse, é só um dado para cálculo. Esta verba é para organizar o evento, desde o pagamento de salas ao coffee break, não é? Portanto, tem a ver com organizar e não exatamente, como é que eu ia dizer, motivar o participante para ir às vossas sessões, que efetivamente se oferecessem esse valor, estou convencida que as vossas salas estariam cheias, não é, aos participantes, mas não é de facto para isso, mas sim para organizarem os eventos.
Então, relativamente aos eventos multiplicadores, vão ter que dar um nome, vão ter que chamar, enfim, dar um nome, designar o evento, vão ter que indicar também a que resultado esse evento diz respeito, quando é que o vão fazer, quando é que acabam o evento e quem são as instituições que vão estar associadas. Atenção que essa verba nunca pode contemplar os participantes. Podem ajudar a organizar, mas não terão receber verba, porque esta verba é da organização da entidade que organiza. E, portanto, os participantes não recebem verba do evento multiplicador. Vão receber verba do evento multiplicador que eles organizarem, não é? Contudo, nós queremos saber se houve alguma participação, enfim, o apoio, apenas em apoio. Passamos então para a última rubrica orçamental, em que as tais LTTs, que eu também já vos referi, não é? Se querem ou não, se é uma ferramenta útil para chegar aos resultados, aos objetivos do vosso projeto, e então colocam aqui e organizam entre vós, os parceiros, sessões que podem ser tanto de formação para ensinar, para formar, de aprendizagem para o vosso staff, ou para os vossos aprendentes, ou para outros que façam sentido. Portanto, atenção, efetivamente aqui isto, se for não, o formulário está pronto para submeter. Se for sim, já tem aqui um rol de questões que têm que responder. E então, começam logo aqui, enfim, por dizer que sim, não é? Então, o que é que... Abre-se uma série de campos também aqui, para vocês irem seguindo, campos de navegação, e fiquem logo a saber que para organizar estas LTTs, têm efetivamente direito a um financiamento que se divide entre viagem, apoio individual e, se tiver atividades de formação com mais de 2 meses, também podem financiar apoio linguístico. A nível de financiamento, isso também é automático, está lá na plataforma, é só inserir o número de pessoas, não é? E aquilo também vem automático, mas fica já com a ideia de que, ao nível do adulto ou de um acompanhante para um participante que precisa de um acompanhante, quer seja a nível de staff ou de aprendente, tem aquele valor por dia. Não é? Isto for, naturalmente, estamos a falar sempre de mobilidade física. Se for um aprendente, terá 58 euros por dia. Se for mais do que 14 dias, entre 14 dias e 60 dias, já sabem que dentro do valor básico estipulado, têm 70% desse valor a mais por dia. Se for, aliás, têm 70% desse valor por dia. Se for de 61 dias até 1 ano, têm 50% desse valor por dia. Portanto, atenção, mas isso está tudo automático na plataforma, é só para terem ideia dos valores que devem contar. Indicam aqui o tipo de participante, naturalmente, e criam tantas atividades com o tipo de participantes que fizerem sentido para o projeto. A duração da atividade terá que ser, naturalmente, atenção que aqui é para financiamento, não há uma duração exata, aqui há uma flexibilidade nas LTTs, já não há aquela categoria que havia antes por tempo para implementar a atividade, e também por público-alvo, enfim, há aqui esta flexibilidade, mas tem que dizer quantos dias é que a duração vai levar, não é, da atividade, porque tem que escolher os dias de viagem. Os dias de viagem também são importantes, depois que digam, para financiamento, mas temos que fazer distinção entre quais são os dias mesmo de formação e os dias que têm subsistência para a viagem. Portanto, este campo é importante. Lá está, o apoio individual, dizem o número de participantes e dizem a duração por participante. Para financiamento. Aqui são sempre no máximo 2 dias, quando temos uma viagem normal, vá lá, em que é normalmente um dia para ir e um dia para voltar, e tem a subsistência associada. Contudo, há aqui esta grande novidade também, que é a questão das viagens ecológicas. Quem decidir por uma viagem ecológica naturalmente tem que ficar justificado porque é que dizem que é uma viagem green, ou verde, ou ecológica. Já sabem que aqui tem direito a 3 dias de subsistência, mais um dia do que se for de uma forma normal, em que, enfim, por exemplo, o avião, que é considerado um dos meios de transporte mais poluentes, provavelmente aí serão os 2 dias e não os 3 dias, não é? Não estão a fazer uma viagem verde. E outra novidade também, lá está, já tinha referido para trás, que têm que indicar se vão integrar pessoas com necessidades ou com poucas oportunidades, não é? Então, já indicaram. Agora, essas podem ter necessidade extras, não é, para fazer a mobilidade ou não. Caso, portanto, e sempre que, naturalmente, tenham as pessoas associadas com este tipo
de limitação, quer seja geográfica, já identificaram essas barreiras para trás, já sabem que aqui neste campo vão ter que dizer quantas são, para quê? Para poderem ter mais 100 euros que se juntam ao vosso orçamento, só para o facto de terem selecionado participantes, não é? Isto é um estímulo à inclusão, lá está. Este programa tende a ser ainda mais inclusivo que o outro, portanto há aqui um estímulo a ir buscar pessoas com poucas oportunidades para as vossas atividades e assim ficam com a possibilidade para organizar essas atividades com 100 euros. E, portanto, aqui temos agora 3 pontos dentro desta rúbrica orçamental, que é a viagem, que já existia, sempre houve, não é? O apoio individual e também o suporte à inclusão, que aqui é que está a novidade. Ao nível da viagem, portanto, tem aqui as viagens normais, não é? Conforme as bandas, tem que utilizar o calculador de distância que está na candidatura, portanto, não há dúvidas e não há, é fácil, a candidatura tem esse calculador. E tem a viagem Green, em que verificam que até determinadas bandas podem usufruir um pouco mais para poderem viajar de forma mais ecológica. Muito bem, estão a chegar ao fim então do preenchimento da LTT, vão ter que dar aqui mais alguma informação, não se esqueçam que estas LTTs têm que fazer sentido, enquadrar os objetivos, explicar as atividades e como é que contribuem para os resultados, não é? Portanto, temos aqui esta questão de background information, e uma vez preenchida, ok, fica tudo verde, e vamos entrar já quase na reta final, que é a timetable, não é? Vamos ter que, aqui é quase um cronograma que está preenchido com toda a informação que puseram para trás relativamente às vossas atividades, mas que eu até aconselho, quando estão a preparar o projeto, que também considerem as subatividades, porque aqui é uma forma muito genérica e tem com certeza outras atividades associadas, portanto convém que pensem bem nas subatividades, mas isto já é uma ajuda a ter esse cronograma para poderem implementar o projeto. E depois aparece também aqui uma novidade, que é se dentro destas atividades tiverem algumas que consideram que não têm cabimento nas outras rubricas orçamentais, mas na gestão e implementação, a Comissão Europeia gostaria de saber o que é que vão então integrar aqui também. Falta efetivamente falar aqui na rúbrica orçamental custos excepcionais. Este é uma rúbrica efetivamente extraordinária. Para já não tem financiamento a 100%. Não é? Tem sempre que as instituições colocar financiamento próprio, não é? A Comissão vai até os 80% dos custos elegíveis. Mas o que é que entra aqui? Aqui basicamente são aqueles prestação de serviços, não é? Tem que verificar que a parceria não tem know-how suficiente no vosso staff ou então, portanto, é isso, e também porque é uma prestação tão pontual, não tem esse know-how e é pontual, portanto, é uma prestação de serviços apenas, não faz sentido ser um parceiro, então contratam, não é? Mas já sabem que só 80% é que de facto é reembolsado. Estes custos excepcionais servem para a aquisição de serviços, prestação de serviços e aquisição de bens. Naturalmente com as suas regras próprias, se houver dúvidas, por favor, queiram nos contactar, mas serve para isso, bem como para também a garantia bancária, se for necessário ter que, se a Agência Nacional vos pedir, né, são projetos com para além dos 60 mil euros e, portanto, todo o projeto para além de 60 mil euros tem que ser sujeito a uma avaliação da capacidade financeira. E, portanto, às vezes é necessário uma garantia bancária, também podem colocar aqui algum valor. O máximo aqui que nós atribuímos é de 50 mil euros. E estes custos excepcionais na candidatura têm que ficar muito bem explicados. Se colocarem, por exemplo, traduções. Ora, traduções já à partida, uma vez que agora também temos formas de, enfim, traduzir através de meios digitais, às vezes não é com grande qualidade, mas pode-se considerar, se não estiver bem explicado, o avaliador pode entender que tem o suficiente para aquilo que pretendem e pode-vos cortar a verba. Portanto, tem que explicar que querem, por exemplo, as traduções por motivos técnicos e, portanto, é necessário efetivamente contratar alguém que consiga explicar ou traduzir com todos a terminologia apropriada, enfim, tem que explicar naturalmente, é isso que eu quero chegar. Os custos excepcionais são custos reais, acabei de dizer, está aqui tudo referido, falta-me falar nas viagens onerosas, o que é uma viagem onerosa, depois de verificarem a tabela de distância, não é? Os valores de distância, podem verificar que não chegam, não é? Não chegam e ficam muito aquém. Esse muito aquém é que significa que não sequer cobre 70% da viagem. Então, podem colocar nos custos reais, não pedem, nas outras não está a banda de distância, não pedem a viagem, pedem aqui, mas já sabem que só são 80% de financiadas, não é? Sobretudo isso acontece quando as viagens são para grandes distâncias.
muitas vezes, né, bastante dispendiosas. Ou, enfim, quando vem também de arquipélagos, também às vezes encarecem por isso, não é? Naturalmente, fica aqui, eu tenho que dar o nome da instituição que vai executar essa atividade, essa despesa, com a justificação, lá está, e tem que incluir o valor total, sabendo que depois só esse é que vai ser financiado. E a questão do apoio à inclusão, mais uma vez, também aparece aqui nos custos excepcionais. Também é bom reforçar isto, porque há pouco foi referido que a instituição tem um apoio de 100 euros por participante queira integrar no projeto, não é? Portanto, é um incentivo à inclusão. Mas se o participante quiser ou precisar na sua viagem de um transporte próprio ou de um acompanhante, enfim, é suposto haver 100% aqui, é a única exceção nos custos excepcionais que é 100% é para o apoio à inclusão, mais uma vez, não é? É mais uma vez um incentivo. À partida tudo é possível desde devidamente justificado, o avaliador perceba porque é que precisam de toda a verba que indicam e naturalmente depois se é a verba ligada à viagem que precisam, não vão solicitar viagem na outra rúbrica, tem que justificar aqui. E pronto, entramos já aqui numa fase muito final, não é? Que é a parte do follow-up, do acompanhamento, tem que dar aqui alguma informação ao nível do impacto, que é um dos aspectos dos critérios de atribuição que é bem pontuada também, por atenção, aqui já estamos a este ponto, portanto já temos que pensar nos impactos expectáveis para que sejam necessários para chegarmos à situação desejada, não é? Para aquela metodologia de projeto que tínhamos definido logo no início, já estamos aqui a ter que pensar efetivamente já na situação desejada. Temos os impactos expectáveis, temos o nível de incidência, se é regional, se é nacional, se é europeu, e aparece aqui esta figura porque é necessário que entendam que cada conceito tem a sua própria definição, não é? Se nós pensamos nos objetivos que vão traduzir-se depois em atividades que vão ter que realizar para conseguir chegar a resultados. E, portanto, esses resultados vão ter necessariamente um impacto, ou seja, uma mudança de forma direta ou indireta, algo que já estava esperado, mas pode acontecer também não, coisas inesperadas, naturalmente, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, não é? Vai haver essa alteração ao nível dos indivíduos, das organizações, portanto não há aqui superposição de conceitos. Muitas vezes o que se vê perdão, é que fala-se em objetivos e resultados, como se fosse a mesma coisa. E tem que se entender que são coisas diferentes, não é? Portanto, ponderar e se tiverem dúvidas, falem também connosco. Lá está, agora estamos numa fase em que já temos, chegamos a uma situação em que temos resposta para podermos ter a modificação, a situação desejada. E, portanto, temos que explicar isso, não é? As questões têm que explicar isso, bem como também, antes, durante e depois da implementação, tem que também pensar que tipo de avaliação, não é? Também já fui falado aqui, fazer um diagnóstico antes, fazer o acompanhamento, o ongoing, o final e a avaliação do impacto. Portanto, isto é importante para vocês depois redigirem a questão da avaliação. E também vai aparecer, já numa fase final, como é que vão todas estas questões, que eu não vou aqui especificar, também já não temos tempo, já passei um pouco da hora, mas para dizer que têm que pensar nisto, porque é fundamental que uma parceria de cooperação tenha resultados para poder passar a outros. E a Comissão Europeia quer saber como. Tem todas estas questões que vocês têm que responder. A questão da sustentabilidade também é fundamental para este tipo de projeto. A parceria de cooperação entende-se que pelo valor que o projeto tem que ser dada continuidade. Não é? Tem que existir para além do financiamento, o impacto tem que continuar a existir para além do projeto, da vida do projeto. E tem que explicar como é que isso vai acontecer. Chega um final em que tem depois uma panorâmica do orçamento pedido. Não é? Aqui também não pode ser inferior a 100 mil euros nem superior a 400 mil euros, portanto isto também é automático, é em função daquilo que foram preenchendo para trás, e só para vos dizer que nas rubricas todas que eu falei-vos umas com custos reais, não foi? E significa o quê? Significa que tem que apresentar as faturas, os recibos da despesa. Nos custos unitários, que é quase todas as outras rubricas orçamentais que eu falei, não é efetivamente necessário apresentar recibos, mas sim certificados de presença, evidências, né, que vão estar depois a posteriori explicados como é que têm que justificar. No fim, termina também com o sumário do projeto,
dando resposta a estas questões que aqui estão, que eu também agora não vou especificar, também já falei há pouco, mas é importante que vocês saibam que isto tem que ficar com uma linguagem bem clara, bem simples, porque isto é o que vai aparecer na tal ferramenta, ou na tal plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+. Portanto, atenção a esta descrição, a este sumário do projeto, está bem? A questão da declaração de honra é igual às outras parcerias, já tem aqui, é fazer só o download e depois de assinado fazer a inserção da mesma. Anexam os mandatos também, aqueles que tiverem, os que não tiverem, sabem que até ao final, será antes de celebrarem um contrato para aqueles que tiverem os projetos aprovados. E o que eu queria alertar aqui com a exportação para o PDF é de que depois de estarem terminados, ou assim que vão preenchendo os campos, vão abrindo os campos para um preenchimento posterior, que podem fazer uma exportação do PDF para terem toda a candidatura, o formulário de candidatura completo e poderem passar e poderem trabalhar sem ter que ser aqui digitalmente. Aqui, esta é uma boa ferramenta e também para comprovar se já tiverem tudo preenchido, não é? Eu recomendo nós recomendamos à agência que exportem e guardem muito bem guardadinho, porque se houver algum uma ferramenta digital, tenha sempre esse documento para vos defender, não é? E, portanto, é bom que guardem o PDF. Recordar que estas parcerias de cooperação estão já muito próximo, 20 de maio de 2021. E penso ter dito aqui no espaço de 2 horas tudo o que realmente precisam saber para, ou pelo menos alertas, não é? Para que consigam levar avante estes projetos no âmbito da Ação-Chave 2. Quero agradecer a vossa disponibilidade, a vossa paciência. Isto, de facto, às vezes não é fácil de explicar. E estando assim à distância também não facilita. Compreendo perfeitamente, mas, reforço, nós estamos disponíveis para reuniões virtuais, por telefone, por e-mail, portanto, é só, de facto, entrar em contato connosco. Os nossos contactos estão no nosso site e deixar-vos aqui os QR codes com a presença, para registarem a presença, para receberem um certificado e fazerem a avaliação de como é que foi esta sessão e de fazerem, portanto, a avaliação da vossa satisfação da mesma. Penso que também, talvez no bate-papo, não sei, normalmente é usual o meu colega da comunicação e imagem também disponibilizar os links, se for mais fácil para vós. Portanto, deixo durante aqui alguns momentos esta imagem para poderem preencher. E despeço-me até uma próxima, espero que seja em breve, e boa sorte para as vossas candidaturas. Muito obrigada a vós e aos meus colegas.